Oi, aqui é o Danilo e esse é o vídeo tutorial da planilha de quadro de cargas 2.0, que é a planilha que desenha o diagrama unifilar do quadro elétrico e faz o balanceamento das cargas. Com essa planilha você será capaz de gerar o relatório do quadro elétrico, contendo as informações do seu cliente, as informações da sua empresa, a logomarca da sua empresa e os dados do circuito elétrico, dos circuitos elétricos que compõem o seu quadro elétrico, bem como a distribuição das cargas nos barramentos do quadro elétrico. E como grande novidade, essa planilha traz a geração do diagrama unifilar do quadro elétrico. Você vai conseguir gerar esse quadro com poucos cliques, trazendo as informações dos circuitos que foram inseridos no seu quadro elétrico. Então vamos começar. Primeiro, vamos abrir o arquivo da planilha de quadro de cargas. E a primeira vez que você abrir este arquivo, o Excel vai perguntar se você deseja executar as macros. E é de fundamental importância que você clique no botão habilitar conteúdo. Só assim a planilha vai funcionar corretamente. A gente vê a planilha aqui carregando suas configurações iniciais e pronto, ela já está pronta para ser utilizada. Então, como de costume, eu clico primeiro aqui no menu lateral, expando o menu lateral, e clico nesse botão para ampliar a nossa área de trabalho. Assim as opções do topo do Excel desaparecem e a nossa área de trabalho fica maior. Então a planilha sempre abrirá nesta tela. Esta é a tela inicial da planilha, que é a tela de circuitos. É nesta tela que estarão todos os circuitos que compõem o nosso quadro elétrico. Então, seguindo aqui, na direita do botão do menu lateral, nós temos o botão para adicionar um novo circuito, o botão para editar um circuito existente, o botão para excluir circuitos do quadro elétrico, o botão de salvar a planilha, o botão de salvar como e o botão das configurações iniciais. Vamos iniciar o trabalho clicando neste botão de configurações iniciais. É aberto essa janela, onde é nos perguntado quantas fases terá o nosso quadro elétrico. Essa é uma novidade, é uma melhoria em relação à versão 1.0, pois na versão 1.0 nós éramos obrigados a trabalhar com 3 fases. Agora eu determino quantas fases vão compor o nosso quadro elétrico. Para fins de exemplo, vamos manter 3 fases. Vou clicar em concluir e nosso quadro elétrico agora ele tem 3 fases. Vou clicar novamente nesse botão de configurações iniciais e vamos escolher 2 fases e ver o que acontece. Clicando em concluir, aparece uma janela de atenção que nos informa que os circuitos marcados como trifásicos serão convertidos para bifásicos. Se eu clicar em prosseguir, todos os circuitos já cadastrados como trifásicos serão transformados em bifásicos, mas eles serão mantidos, os circuitos serão mantidos, só serão convertidos de trifásicos para bifásicos. E se eu indicar que o meu quadro elétrico terá apenas uma fase, a mensagem vai aparecer dizendo que todos os circuitos serão convertidos em monofásicos. Por enquanto, vamos deixar como está. Vou clicar aqui no botão para adicionar um novo circuito e preencho esse formulário com os dados do circuito. Perceba que o formulário tem campos que são obrigatórios e campos que não serão obrigatórios. Vamos começar preenchendo os campos obrigatórios. Aqui no campo tensão aparecerá uma lista suspensa onde eu seleciono a tensão aonde esse circuito será ligado. Se a tensão que você quiser trabalhar não estiver aqui nessa lista, você poderá clicar aqui em configurações e informar essa nova tensão, cadastrar essa nova tensão. Para esse exemplo, vamos assumir que a tensão é de 220 volts. Para o fator de potência, eu vou informar 0,95. O cabo desse circuito é um cabo de 2 mm e o disjuntor de 20 A. Aqui no tipo de circuito, eu informo se o circuito é monofásico, bifásico ou trifásico.
Vamos deixar selecionado aqui a opção circuito monofásico. Aqui nesta área descrita como diagrama, eu vou informar quais dados, quais informações, quais elementos serão exibidos no diagrama unifilar desse quadro relacionado a esse circuito em particular. Então aqui no diagrama eu quero que esse circuito exiba o símbolo de terra, eu vou marcar para que ele exiba o símbolo de terra para esse circuito. Eu quero exibir um DR para esse circuito, um DR próprio do circuito. Para fins de exemplo eu vou clicar em exibir, ok? E se eu quiser dar um valor a esse DR, eu digito aqui. Então, para fins de exemplo, eu vou colocar um DR de 20 A, ok? Outra novidade em relação à planilha 1.0 é essa área, fixar nas fases. Agora eu consigo fixar os circuitos em fases específicas, de modo que quando a planilha for fazer o balanceamento das cargas, esse circuito não seja movido de lugar. Então, para fins de exemplo, eu vou informar aqui que esse circuito monofásico estará fixado na fase R. Poderia também fixar na fase S ou na fase T. Mas, para fins de exemplo, vamos deixar na fase R. Clicando no botão Inserir, o circuito ele é colocado no final da tabela. O formulário permanecerá aberto para que você possa ir inserindo novos circuitos. E se não quiser mais inserir circuitos novos, basta clicar no botão para fechar o formulário. Vamos observar as informações que foram inseridas aqui na tabela. Primeira coisa que a gente observa aqui nessa coluna é o identificador do circuito. Esse número é um número de controle da planilha e você não precisa se preocupar com ele. Ele começa como um número sequencial, mas se você apagar algum circuito desses daqui do meio, por exemplo, se eu apagar o circuito de número 7, esse número 7 será perdido como identificador. A gente não precisa se preocupar com isso, ele vai perder essa ordem numérica aqui, mas isso é de extrema importância para o funcionamento da planilha. Repetindo, para você esse número aqui não é interessante, apenas para funcionamento na base de dados da planilha. Segunda coluna, essa coluna que não tem título, ele representa campos em branco e campos com símbolo de bloqueio. Esse símbolo de bloqueio significa que os circuitos que contêm esse símbolo estão fixados nas fases e não serão movidos quando a planilha fizer o balanceamento das cargas. Então, se a gente observar aqui, esse circuito ele já está fixado na fase S. Esse também está fixado na fase S. Esse aqui está fixado na fase R. Mas esse aqui de cima, TUG do barracão, ele não está fixado. Significa que, quando acontece o balanceamento das cargas, a planilha pode deslocar essas fases de posição. Aqui na coluna potência, a gente vê que fica habilitado a potência ativa. Mas, clicando aqui nesse olho, a gente visualiza também a potência reativa e a potência aparente do circuito. Se eu clicar novamente aqui nesse olho, ele oculta as outras colunas e deixa apenas a potência ativa visível. Mais para o lado a gente tem aqui os barramentos RST e aonde cada circuito será ligado. Esse circuito aqui, por exemplo, é um circuito bifásico que está ligado na fase S e T. Esse TUG banheiro também é bifásico e também está ligado na fase RS. E por aí vai. É importante lembrar que esses dados aqui já estão balanceados, de modo que a planilha sempre busca manter as correntes nas fases RST muito próximas. É claro que quanto mais circuitos fixados eu tenho, menos preciso acaba sendo esse balanceamento, já que a planilha vai ter menos liberdade para trabalhar, para balancear as cargas. Nesta coluna nós temos o fator de potência, nesta outra coluna a tensão em volts, o cabo do circuito em milímetros quadrados, qual disjuntor será utilizado, e note que aqui a gente tem uma setinha onde eu consigo expandir essa tabela e ver mais algumas informações.
estas informações são referentes ao diagrama unifilar. Basicamente, aqui ele está dizendo que esse circuito, que está selecionado aqui, ele terá um DR de 10 A. Esse DR será exibido no circuito, no diagrama unifilar, e o símbolo do terra também será exibido no diagrama unifilar. Observe que aqui o circuito que a gente inseriu, ele receberá um DR de 20 A. Esse DR será exibido no diagrama unifilar e o símbolo de terra também será exibido. Para ocultar essas informações, basta eu clicar novamente aqui nessa seta. Essas informações serão suprimidas. Para editar algum circuito, basta que eu clique em alguma célula que compõe a linha do registro do circuito, pode ser qualquer uma delas, pode ser mais do que uma célula, desde que todas elas estejam na linha de registro do circuito, e eu clico aqui no botão de editar. Agora, o mesmo formulário será aberto, porém, com as informações do circuito já preenchidas nos devidos campos. E aí, eu consigo alterar essas informações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um circuito que é monofásico e vou transformar ele, por exemplo, em trifásico. Em vez de tu e refeitório, será motores dos portões. Opa. Vou botar aqui uma potência de 2500 watts, estou chutando, tá? Uma tensão 220. Vou mudar para uma tensão de 380. Vou deixar esse fator de potência, vou deixar esse cabo, tá? E vou deixar esse disjuntor também. Não vamos nos preocupar com isso agora, já que isso é apenas para caráter de exemplo. Então, nesse diagrama eu não vou querer exibir o terra, tá bom? Vou exibir um DR, ok? E observe que aqui a opção de fixar nas fases, ela acabou que foi suprimida. Ela foi desabilitada, porque o circuito já é trifásico, então ele vai estar obrigatoriamente nas fases RST. Então não há necessidade de bloquear eles nas fases RST. Se eu tivesse marcado aqui como bifásico, veja como essa área de fixação das fases vai se comportar. Se eu disser que esse circuito é fixado na fase R e S, eu não consigo mais marcar a fase T e ele me diz aqui numa mensagem que o meu circuito é bifásico, logo eu não posso fixar ele em 3 fases. Eu tenho que desabilitar uma das fases antes de habilitar a outra. Então, se eu quiser marcar a fase T, por exemplo, vou fechar aqui a nossa mensagem e eu vou desmarcar, por exemplo, uma dessas duas fases. Vou desmarcar R. E agora eu consigo marcar a fase T. Ok? Então vamos deixar ele como trifásico. Vou clicar em editar. E observe que agora, de fato, as informações do circuito foram alteradas aqui na nossa tela de circuitos. A primeira coisa que a gente nota é que o símbolo de bloqueio aqui sumiu. O nome do circuito foi alterado. A potência mudou. As outras potências também mudaram. Nosso circuito agora está ligado nas 3 fases. O balanceamento foi refeito. E as demais informações foram seguindo a lógica da alteração. Para excluir circuitos da nossa tela de circuitos, basta selecionar os circuitos indesejados, abrir uma janela de seleção dos circuitos que você deseja excluir. Vou apagar, por exemplo, esses daqui que se repetem. E vou clicar no botão de excluir. Então a planilha vai nos perguntar se a gente deseja excluir de fato os itens selecionados. Isso aqui é uma pergunta de emergência, tá? Para que você não exclua acidentalmente. Então você clica em excluir e ele vai pedir para você confirmar. Então você clica novamente aqui no botão excluir. E esses circuitos já foram excluídos da sua tela de circuitos. E observe que o balanceamento também já foi refeito. Visto isso, vamos salvar a planilha para não perdermos as nossas alterações. E antes de partirmos para os relatórios, onde veremos o quadro de cargas e o diagrama unifilar,
vamos primeiro nas configurações para inserirmos os dados que aparecerão nos cabeçalhos dos relatórios. Então, clicando aqui em dados da empresa, nós preenchemos aqui as informações da nossa empresa, né? No seu caso, você vai preencher as informações da sua empresa. Aqui está uma empresa fictícia, tá? Para fins de exemplo. E aqui você vai colocar a logomarca da sua empresa. Para isso, basta clicar no botão Alterar Logomarca. Vai abrir uma janela do Windows, onde você vai poder navegar até achar o arquivo da sua logomarca. Nesse caso, eu vou usar essa logomarca aqui como exemplo, tá? E vou clicar em Abrir. E pronto, a logomarca da sua empresa já foi inserida na planilha. Voltando lá no botão de configurações, vamos agora clicar em Dados do projeto. Aqui, nós inserimos as informações do quadro elétrico e as informações do contratante, as informações do seu cliente. Em quadro elétrico, nós inserimos o título do quadro, que para esse exemplo eu escolhi o título QDG01. Embaixo nós inserimos uma descrição para o quadro elétrico. Aqui eu escrevi quadro elétrico geral. Em informações do contratante eu coloquei aqui uma empresa também fictícia, apenas para fins de exemplo. Voltando lá em configurações, vamos clicar agora em intenções. É nesta tela que nós podemos adicionar, editar ou excluir tensões com as quais nós iremos trabalhar no formulário. Para inserir, editar ou excluir tensões, basta mirar nesses botões aqui do canto superior esquerdo. Então, para adicionar, a gente clica nesse botão verde com o sinalzinho de mais e digitamos alguma tensão nova. Por exemplo, vou criar uma tensão aqui, tá? 520 volts. Clico em inserir e a tensão já aparece aqui. Deixa eu fechar o formulário e aqui está a tensão. Se eu quiser editar essa tensão, por exemplo, basta selecionar ela e clicar no botão de editar. E agora o mesmo formulário aparece novamente, só que já preenchido. Aqui basta eu inserir o valor que eu desejo, agora o valor que seria o valor correto, por exemplo, 530 volts, tá? É só exemplo. Vou clicar em editar e aqui a nossa tensão já está alterada. E se eu quiser excluir alguma dessas tensões, como por exemplo, vou excluir essa tensão de 1000 volts, basta selecionar ela, ou selecionar as tensões que eu desejo excluir, tá? E clico aqui no botão de excluir. Novamente o formulário vai perguntar se a gente tem certeza de que deseja excluir as tensões selecionadas. Então, eu confirmo clicando no botão excluir. Pronto, e essas tensões sumiram das minhas configurações. Só voltando lá na tela de circuitos, se nós abrirmos novamente o formulário para adicionar um circuito novo e clicarmos na lista suspensa de tensões, vamos observar que aquelas tensões que eu excluí já não aparecem mais aqui, porém a tensão que eu criei passou a aparecer. Então é isso, sempre que tiver uma tensão nova ou tensões que você não queira usar, basta manipular elas lá na tela de configurações de tensões. Pronto, pois bem, vamos agora para relatórios. Clicando em relatórios, nós temos agora dois relatórios. Na versão 1.0 nós temos apenas um relatório, que era quadro de cargas. Na versão 2.0, agora nós temos o diagrama unifilar também. Vamos começar pelo relatório de quadro de cargas, tá? Vamos clicar aqui nele e a planilha começa a montar o nosso relatório automaticamente. Observe que a logomarca que você inseriu para a sua empresa já aparece aqui no cabeçalho do relatório. Os dados do quadro elétrico, ele aparece aqui o título do quadro elétrico. Aqui embaixo aparece a descrição do quadro elétrico. Vem aqui os dados do contratante, no caso do seu cliente. E aqui os dados da contratada, que no caso é a sua empresa. Nessa área nós vemos um resumo dos totais, que informa o número de circuitos, né, no quadro elétrico, o fator de potência total do quadro elétrico, o total das correntes nos barramentos do quadro elétrico e o total de potência do seu quadro elétrico. E embaixo nós temos uma listagem dos circuitos que compõem o quadro com as informações da tela de circuitos
só que dessa vez dispostas para impressão. E aqui é importante sempre deixar claro que essas informações que aparecem nos barramentos são as correntes dos circuitos, e esses circuitos já estão balanceados, de modo a não sobrecarregar nenhuma das fases, respeitando, é claro, os circuitos que foram fixados em fases específicas. E aqui do lado temos dois novos botões, que é o botão para salvar o relatório em PDF e imprimir este relatório. Para salvar o relatório em PDF, antes eu preciso ter informado um número para este documento. Então, se esse número estiver em branco, vou mostrar aqui, e eu clicar aqui em PDF, por exemplo, vai aparecer uma mensagem na planilha informando que eu preciso inserir o número do documento e não colocar ponto nesse número, tá ok? Então vamos colocar um número aqui, como 2020, por exemplo, traço 1. Esse é um padrão que eu uso, tá? 2020 o ano, traço 1 é o semestre e o número sequencial. Então 001. E revisão A. Feito isso, agora eu posso salvar o meu quadro de cargas aqui em PDF. Clicar aqui mesmo, tá? Em salvar. E aqui está o nosso arquivo PDF do relatório do quadro de cargas. E agora, voltando lá em relatórios, clicamos em diagrama unifilar, que é a grande novidade dessa planilha. Observe que aqui eu já tinha o circuito do quadro desenhado, porém eu fiz alterações nos circuitos que compunham o quadro. Por isso, aparece aqui no topo do desenho, no topo do diagrama unifilar, uma mensagem informando que este desenho já está desatualizado. Então, para isso, basta que eu clique aqui neste botão, que é o botão para desenhar o circuito unifilar, e clique novamente em desenhar. Pronto, o circuito já foi atualizado. Este botão aqui do lado é um botão para limpar a nossa folha. Clicando nela, a folha se torna uma folha em branco. Para desenhar o circuito unifilar, basta clicar no botão de desenhar o circuito. Vou clicar aqui e agora vou explicar como funcionam os campos deste formulário. É bem intuitivo, mas vamos passar campo a campo. Aqui no primeiro campo nós temos o número do projeto. Ok. É o número que vai aparecer lá no cabeçalho da nossa folha, né, nossa folha de projeto. A data do projeto, ou a data no qual o projeto foi desenhado. Então vamos selecionar aqui a data de hoje. A revisão desse projeto, chamada de revisão B, tá? Aqui nessa área nós temos a área com as informações de entrada do quadro elétrico. Ou seja, esse quadro elétrico está recebendo corrente de onde? Então eu clico aqui, vem do QDM, que é o quadro de medição. Na área disjuntor geral, eu informo os dados do disjuntor do quadro elétrico. Aqui como exemplo, tá? Eu vou escolher um disjuntor de 50 A e um cabo de 16 mm, apenas como exemplo. Na área DR, eu informo se o quadro terá um DR geral, deixando essa opção inserir habilitada, esse DR aparecerá no diagrama unifilar. Se eu desmarcar, ele não aparecerá. E aqui embaixo eu digito qual é a corrente desse DR. Do lado eu tenho a área DPS, que funciona igual à área DR. Se eu desmarcar a opção de inserir, ele será ocultado do diagrama unifilar, e se eu marcar, ele será exibido. Vamos, para esse exemplo, deixar ele desmarcado. E aqui embaixo eu digo quais são as informações desse DPS, a corrente, a tensão, o cabo, enfim. Aqui embaixo nós temos a escala dos blocos. Isso aqui ajuda a planilha a enquadrar o desenho dentro da folha A4. Se essa escala estiver muito grande, o desenho vai para fora da folha. Se estiver muito pequena, fica difícil de ver. Então aqui você consegue manipular essa escala. Observa que do lado tem um botão
onde aparece os dizeres calcular a escala automaticamente. Se eu clicar, a planilha vai sugerir uma escala ideal, por assim dizer, que comportará todo o circuito, todo o diagrama unifilar na folha 4. Então, clicando aqui no botão desenhar, o circuito unifilar, o diagrama unifilar inserido na folha 4. Observa aqui as informações de entrada, tá? Vendo o QDM, informações do cabo, a simbologia, o disjuntor. Observe que o disjuntor é trifásico, porque o nosso quadro é trifásico, tá? Lembra que lá no início nós clicamos no ícone de configurações iniciais para escolher o número de fases do disjuntor. As informações e aqui as informações do projeto, como o número do documento, a revisão e a data. Você pode estar se perguntando, mas Danilo, o nome do circuito aqui está passando da folha. Não tem problema. Nós clicamos aqui no botão de desenhar e reduzimos um pouco essa escala. Vamos ver se a escala 1.4 atende. Então eu clico no botão desenhar e verifico como ele se comportou. Observe que não atendeu, tá? Vamos reduzir um pouco mais, vamos deixar 1.35. Clico em desenhar e opa, beleza, deu certo. Agora o diagrama unifilar está todo dentro da minha folha 4. Você pode observar que todas as informações dos circuitos já estão aqui. As fases no quais os circuitos são ligados, o disjuntor, ele é trifásico porque esse circuito está ligado nas 3 fases. Esse disjuntor é monofásico porque ele está ligado em uma fase só. Aquele último circuito que nós inserimos, que eu disse para inserir o símbolo de terra no circuito, tá vendo? Ele aparece aqui. O DR que eu coloquei no circuito, né? O DR próprio desse circuito. E aqui as informações de entrada. Digamos que eu queira um DR e um DPS aqui na entrada. Então eu clico aqui no botão de desenhar e mando ele inserir essas informações de DR e DPS. Você pode observar que essas informações de corrente, tensão e cabo não são obrigatórias, tá? Você pode deixá-las em branco, por exemplo, e mandar desenhar assim mesmo. Assim, o DR e o DPS serão desenhados, porém essas informações não serão exibidas. Vamos fazer o teste? Vou apagar isso aqui. Vou clicar em desenhar. Pronto. Observa que ele colocou um DR e um DPS aqui na entrada do circuito. Perdão, na entrada do quadro. E ele não está mais exibindo aquelas informações que antes apareciam aqui. Fica a seu critério. Então a gente clica em fechar. E podemos também, como no outro relatório, no relatório do quadro de carga, salvar isso como um PDF ou simplesmente imprimir. Vamos clicar aqui no botão de imprimir e vamos visualizar essa impressão. Deixa eu ampliar um pouco a folha. E pronto, aqui está o nosso diagrama unifilar pronto para ser impresso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa planilha. E caso queiram mais informações sobre a planilha, basta acessar o nosso site, o link está na descrição. As nossas redes sociais, também vou deixar os links aí na descrição. E caso tenham interesse em adquirir essa planilha, link também na descrição. Então é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau.